Israel versus Irã, o fracasso do imperialismo e a guerra do capital. Enquanto o mundo assistia a mais uma escalada no Oriente Médio, poucos perceberam o que estava realmente em jogo. Israel bombardeou instalações nucleares iranianas sem aviso. O Irã respondeu. Em 12 dias vimos um conflito brutal mediado por potências que lucram com a guerra. Mas isso não é apenas um conflito religioso ou regional. É uma disputa de capital. É uma guerra do imperialismo. E como marxista, preciso explicar o que está por trás da narrativa oficial. Hoje, mostrarei como a guerra entre o Irã e Israel expõe as contradições do sistema capitalista, o fracasso do imperialismo ocidental e o papel silencioso, mas lucrativo, da Rússia e das potências emergentes. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificações para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quem venceu a guerra? O Irã se diz vencedor. Israel também diz que venceu, mas quem perdeu foi o povo iraniano e o povo israelense. Por outro lado, quem continua perdendo é o povo palestino. Contexto geopolítico. Israel iniciou o ataque tentando desarticular a liderança iraniana. A aposta era clara: destruir a infraestrutura nuclear e enfraquecer o governo, e mandar um recado geopolítico para o resto do mundo. Mas o plano fracassou. A resposta do Irã foi imediata. Em vez de desestabilizar o regime, o ataque fortaleceu a coesão interna iraniana. Teherã respondeu com bombardeios calculados, mobilizou aliados na região e expôs a vulnerabilidade de Israel. Segundo analistas, essa guerra relâmpago foi um fracasso estratégico para Tel Aviv e revelou que o Irã tem mais controle e articulação do que os ocidentais gostariam de admitir. Imperialismo e capital. Do ponto de vista marxista, isso é mais do que uma guerra entre nações. É um episódio da luta entre centros imperialistas pelo controle de mercados e territórios estratégicos. O Oriente Médio é vital para o capital. Petróleo, gás, logística, influência política. O imperialismo, como já nos ensinava Lenin, é a fase superior do capitalismo, em que as grandes potências recorrem à guerra, à ocupação e à manipulação política para manter a dominação. Israel não age sozinho, é um braço armado dos interesses norte-americanos, um Estado militarizado sustentado por bilhões de dólares em armas e tecnologias vindos dos Estados Unidos. O ataque ao Irã não foi uma resposta defensiva, foi uma ação imperialista contra uma nação que resiste à dominação ocidental, ainda com seus próprios interesses capitalistas. Papel da Rússia e o petróleo como arma. Enquanto isso, a Rússia assistia. Não entrou na guerra, não se posicionou com força. Por quê? Porque a guerra aumentou
preço do petróleo num primeiro momento. E para um país cuja economia depende diretamente da exportação de energia, esse conflito foi um presente. Putin não precisava atacar, bastava esperar que o caos impulsionasse sua balança comercial. É a lógica do capital operando de forma silenciosa. A guerra no Oriente Médio serve aos interesses russos tanto quanto aos interesses das potências ocidentais. A burguesia internacional sabe, o sofrimento humano é o lucro em potencial. Luta de classes e a dinâmica interna. No Irã, o regime usa o conflito para reforçar o nacionalismo e calar a dissidência interna. No momento em que a classe trabalhadora questionava o governo, a guerra apareceu como cortina de fumaça. Já em Israel, o Estado usa o medo como instrumento de coesão, mas as falhas na resposta militar abalam a confiança da população e escancaram a realidade. O aparato de segurança israelense é forte, mas não invulnerável. Essa guerra, portanto, também releva a luta de classes dentro de cada país. A classe dominante manipula o conflito para se manter no poder. A classe trabalhadora, em ambos os lados, paga com sangue. Formas de resistência e limitações. Não é à toa que o Irã usou apenas parte de sua força. Não fechou o Estreito de Hormuz, não atacou diretamente aliado dos Estados Unidos. Preferiu uma resposta cirúrgica, simbólica, suficiente para mostrar força, mas insuficiente para escalar a guerra. Essa estratégia mostra uma contradição. O Irã se posiciona contra o imperialismo, mas também depende da ordem capitalista global. Quer resistir, mas não romper. Já os grupos armados aliados como Hezbollah e milícias iraquianas operam numa lógica de guerra assimétrica. Ataques indiretos, sabotagem, resistência localizada são formas de enfrentar o imperialismo com poucos recursos, mas com impacto estratégico. Trégua e reposicionamento imperialista. A guerra acabou? Não. Ela foi apenas congelada. O cessar-fogo anunciado por Teherã e mediado pelo Catar é uma pausa tática. Serve para que as forças se reagrupem, para que as potências reorganizem o capital e seus exércitos. Trump, que aparece como mediador, já se posiciona como um verdadeiro monarca. Esse cessar-fogo não representa paz, representa conveniência. O que vimos foi mais uma guerra travada pelos de cima e sofrido pelos de baixo. O imperialismo falhou em desestabilizar o Irã, mas a tragédia recaiu, como sempre, sobre o povo. Essa guerra escancarou o que o capitalismo faz quando está em crise. Produz destruição para manter lucros, alimenta os conflitos para preservar o poder de poucos sobre a vida de muitos. A única saída é a organização internacional da classe trabalhadora, a denúncia constante do imperialismo, a construção de uma nova ordem livre da dominação do capital. Se você ficou até aqui, compartilhe, comente, se inscreva, porque aqui a gente entende que saber é resistir. E até a próxima, meus leigos.